Bom, pessoal, boa noite. A gente está dando início aqui à nossa segunda aula do curso de muros de arrimo. A primeira parte da aula aqui é uma parte rápida. Quem já eventualmente já fez algum curso comigo já vai achar familiar alguns aspectos dos slides aqui, mas é importante a gente comentar, pois é um fator de grande importância no dimensionamento dos muros, né, seja ele qual for, né, seja ele destacas, muroflexão, seja alvenaria, seja em concreto armado, estrutura mista, né, a gente precisa entender bem as sobrecargas acidentais que vão estar ocorrendo, né, na parte superior desses muros, né, quais são os aspectos práticos e normativos que a gente deve usar aqui nos cálculos para que a gente chegue em condições seguras do ponto de vista na questão de utilização da obra em si e também do ponto de vista normativo que elas estejam respaldadas, né, e que todas as premissas que vocês vierem a tomar nos projetos estejam de acordo, né. Isso é um aspecto importante porque, como eu falei na aula anterior, né, eu citei lá, acho que pelo menos 6, 7 normas diferentes para a gente tratar de alguns assuntos, né. Então, aqui também a gente tem um pouquinho de variabilidade, né, de sobrecargas a serem utilizadas, e eu sempre brinco que nós geotécnicos parece que temos um pouco de dificuldade de estabelecer sobrecargas, haja visto que você pega um engenheiro de estruturas, vamos dizer assim, mais convencional, se você perguntar para ele qual que é a sobrecarga numa biblioteca, ele sabe na ponta da língua ali, né? Sei lá, ele vai falar 3 kilonewtons por metro quadrado, né? 300 quilos por metro quadrado. Nem sei se é essa a sobrecarga numa biblioteca, mas ele tem domínio daquela norma NBR 6120, que é a norma de sobrecargas, na ponta da língua, né? E a gente precisa ter um pouco de conhecimento, começar a dominar um pouco isso de maneira mais profunda, né? Para que a gente saiba adotar os nossos projetos e quando a gente for avaliar ou criticar algum outro projeto de algum colega, a gente saber fazê-lo com embasamento, né? Coisa que às vezes falta, né, de sobremaneira aí junto aos colegas de profissão da gente. Então vamos tentar equalizar esse conhecimento, embora simples, né, é importante que a gente tenha um conhecimento mais claro a respeito. Então, pessoal, primeiro aqui eu vou pegar a norma NBR 9061. Até onde eu sei, pessoal, aí vai um comentário que eu já fiz outras vezes. Essa norma ela foi cancelada ali nos idos de 2000 e pouco, não lembro exatamente. Ela foi colocada em circulação aí depois de bastante estudo no ano de 85, né, coincidentemente depois do término da maior parte das obras do metrô daqui de São Paulo da década de 70 e 80, né, onde se acumulou muita experiência e tudo mais, que trata sobre segurança e escavação a céu aberto, né. E ela atualmente encontra-se cancelada, mas, e assim, a razão do cancelamento dela é um pouco obscura. Eu não sei se a fonte que me trouxe essa informação é verdade, mas reza a lenda, tá? Aí, não posso afirmar isso com toda precisão, né? Que ela foi cancelada por uma certa pressão por parte das grandes construtoras, das grandes empresas que executavam obras de infraestrutura, por conta às vezes, a dificuldade que ela impunha em algumas escavações que eram realizadas. Então, sem essa norma, você ficava com um pouco menos de impeditivos construtivos, né, durante a obra, né? Então, você poderia fazer escavações um pouco mais agressivas e assim por diante. Mas ela ainda traz boas informações quanto ao que a gente deve considerar e o que a gente não deve. E aí está um ponto a ser levado em conta, né? Como eu falei, ela é cancelada, mas ela encontra-se cancelada. Até onde eu saiba, não há nenhuma comissão fazendo revisão dessa norma. E, além disso, ela traz ainda algumas informações que são bastante pertinentes para os nossos projetos. Então, ela trata, né, como cargas dinâmicas aqui, né,
tráfego de veículos, impactos. Esse impacto eu até coloquei aqui um asterisco, porque ela não trata necessariamente de impactos, tá? Quem trata da norma, quem trata a respeito de impactos, eu vou até voltar aqui na norma específica, é essa norma aqui, olha, é a 15486, tá? Que ela traz os impactos que por exemplo, você projeta um muro à flexão, um muro de estacas à beira de uma via, né? E acima, né, junto à viga de coroamento, no topo dessa viga, você coloca ali um dispositivo de proteção, né, viária, ali, uma defesa metálica ou uma barreira em concreto tipo New Jersey. O impacto de uma batida ali lateral, né, ela é da ordem de 60 kN, tá? 6 toneladas. Então, vocês podem ter noção, né, falando assim, do impacto, né, da magnitude, né, dessa carga, que é uma carga concentrada no topo dessa defesa, dessa barreira, qual é o seu esforço deve ser considerado. Máquinas e equipamentos, né, tem máquinas que impõem vibrações muito altas, tem equipamentos que têm pesos específicos muito altos, às vezes equipamentos transitórios, né, estão ali só em período determinado da obra, né, pode ser um guindaste, pode ser algum equipamento, como eu falei, né, que vai estar ali só atuando numa determinada etapa, né, depois ele vai ser retirado e aquele esforço em si não vai estar mais ali ocorrendo, né, né, não presente na norma, né, mas também incluso as cargas dinâmicas, a gente pode ter aí questões devido a desmontes de rocha, sismos, terremotos, embora isso não seja prática de projeto se levar em conta aqui no Brasil, né, a não ser em condições muito específicas, né, mas eu particularmente desconheço, eu mesmo nunca vi memórias de cálculo ou projetos que tenham levado essas condições de cálculo de vibrações em conta, tá? Então não é algo que me deixa preocupado, tá? Bom, prosseguindo, a gente tem também as cargas estáticas. A gente falou das cargas dinâmicas, né? Eu até falei das cargas dinâmicas primeiro, até pela complexidade que elas trazem, né? E até antes eu vou até voltar aqui, né? A questão do tráfego de veículos, só para a gente lembrar, né? O tráfego de veículos, ele, embora ele é uma carga dinâmica, ele tem que ser considerado como uma carga, no final das contas, estática, né? Aí alguém pode me perguntar, e seria uma pergunta muito boa, a questão de frenagem, né? A frenagem dos veículos, ela impõe um esforço horizontal nas estruturas que deve ser considerado. Se você pegar, por exemplo, alguns manuais de cálculo de pontes e viadutos, eu acho que até a norma a 7188, que eu vou comentar daqui a pouco, ela traz ali um efeito dinâmico, né, que você multiplica a sua carga vertical devido ao peso próprio dos veículos que estão ali transitando sobre a ponte ou viaduto, e você considera essa carga multiplicada por um fator, um fator de conversão de carga vertical para um fator de carga horizontal devido à frenagem, que você pode considerar ali na sua estrutura, caso essa sua estrutura venha a sofrer alguma questão de esforço horizontal devido à frenagem nessa direção que possa afetar a sua contenção, né? Então também tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que olhar, ver todas as possibilidades, mas geralmente a questão de frenagem não é importante, tá? Mas vale a pena citar, né, essa questão. Agora, falando das cargas estáticas propriamente ditas, né, nós temos aqui, e aí essas são as mais importantes, o empuxo lateral do solo, que a gente vai falar hoje com mais detalhes, a gente vai começar a entrar nisso aqui com bastante cautela e cuidado, porque a mistura, né, do empuxo do solo com as pressões hidrostáticas, quando acumuladas e se mal calculadas, podem ocasionar empuxos, né, ou pressões horizontais atuantes sobre os nossos modelos, que ou estão erradas, ou estão subcalculadas, né, estão abaixo do real, ou estão acima do que deveriam ser, né? Então a gente precisa saber calcular isso e verificar, por exemplo, também
numa condição em que você não considera um empuxo hidrostático, né, de água atuando sobre a sua contenção, mas porventura, ao longo dos anos, a drenagem parou de funcionar, não houve manutenção adequada e você acaba tendo uma questão de empuxo hidrostático ali atuando que possa fazer com que a sua condição de equilíbrio da sua contenção possa não ser mais atendida, né? Afinal, os empuxos hidrostáticos são elevados, né? E geralmente não são levados em conta no processo de projeto, né? A gente só faz cálculo de projeto para o dimensionamento das estruturas do ponto de vista efetivo e nunca do ponto de vista de tensões totais. Então, guardem esses termos porque eles são importantes. Nós trabalhamos sempre com tensões do ponto de vista efetivos e não do ponto de vista total. Tensões do ponto de vista total são geralmente muito altas e acabam tornando quase que qualquer tipo de contenção inviável economicamente. Tá? Geralmente não funciona. Cargas provenientes de construções próximas, né? 12 kN por metro quadrado por pavimento, né? Aí alguém pode me questionar, mas se eu tiver um prédio com 30 pavimentos ao lado, eu vou considerar então 30 vezes 12? Não, não é assim, porque geralmente esse edifício vai estar transmitindo uma carga ali por meio de estacas, por meio de aplicação indireta no solo, funciona de maneira diferente. Essa carga você pensa da seguinte forma, você está construindo em um terreno, ao lado do terreno você tem ali um sobrado, uma casa média, uma casa convencional, nada fora do padrão, e essa casa ali ela deve estar aplicando em média no solo uma sobrecarga da ordem de 12 kN por metro quadrado, tá? Considerando o que tem dentro dela, o peso próprio dela e tudo mais. Então, por exemplo, se você tem um sobrado, né, uma casa com térreo mais primeiro pavimento, você vai considerar ali 24 kN por metro quadrado, que é uma sobrecarga muito razoável, muito dentro dos valores que a gente vai ver aqui, tá? Outro valor importante, que deve ser considerado às vezes até para fins de verificação de projeto ainda na fase construtiva, né? Uma coisa que eu tenho pegado no pé em projetos que eu projetos que eu faço, projetos que eu avalio, verificar os cuidados e os fatores de segurança parciais durante a fase construtiva e não somente durante a fase final. A fase construtiva, sem dúvida, ela é a mais importante porque ela é a condição final na qual a sua obra vai ficar ali, né? Então, você precisa ter que aquilo ali seja estável sob todos os pontos de vista. No entanto, você precisa garantir que durante as fases intermediárias você não fique com fatores de segurança, né, muito baixos, fazendo com que, muito provavelmente, você acabe levando a condições, como posso dizer, em que deslocamentos e deformações possam vir a ocorrer de maneira mais preponderante, podendo ali criar condições, né, mais suscetíveis a escorregamentos, em caso de alguma chuva não prevista, ou deformações não previstas em construções próximas que podem trazer prejuízos ou ter que realizar benfeitorias em outras construções que não estavam planejadas no início da obra, causando prejuízos e assim por diante. Então é sempre importante essa condição não só do material escavado que você possa deixar ali ao lado da obra durante a fase de construção, mas toda a fase preliminar da obra, de tal maneira que ela não tenha problemas, né? Quem está assistindo o curso aqui, eu recomendo inclusive assistir a aula que a gente deu a respeito da construção de um muro em gabião, em que foram verificadas todas as condições, desde a condição inicial, onde houve uma erosão e uma ruptura no talude, até a fase de acertar o talude, deixá-lo na condição propícia para a construção do gabião, onde o fator de segurança ficava bastante baixo, até a condição final, onde essa construção era finalizada e era verificada, por fim, o fator de segurança final da obra, né? Mas era interessante verificar a condição intermediária, dada que essa condição intermediária era um tanto quanto
como posso dizer, próxima das condições mínimas para deslocamentos e deformações que pudessem causar ali algum eventual transtorno, tá? Aí, né, a gente tem, falando disso, como eu falei, né, projetar contenção, seja ela qual for, por mais que você pegue até aquelas que são normatizadas, que tem uma norma específica, pega, por exemplo, a norma de solo grampeado, né, que você tem, pega a norma de terra armada ou de solos reforçados, que você também tem uma norma específica, você precisa sempre confrontar essas normas com as demais, porque eu não sei bem o que acontece com essas comissões da ABNT, mas parece que quem participa delas não conhece todo o conjunto normativo, né, que faz parte do conjunto ali de normas que diz respeito àquele tipo de estrutura em que está se tratando naquele momento, né? Então, cabe a gente aqui, né, se cuidar, né? Então, sempre bom comentar isso. A norma aqui, ela tem um morde-a-sopra aqui, né? Ela fala que a gente, para todas as estruturas de contenção, a gente deve considerar pelo menos 20 kPa ou 2.000 kg por metro quadrado, tá? O que é bastante, tá, pessoal? É uma sobrecarga elevada sobre a superfície do terreno arrimado, né? No entanto, a gente precisa ver que no parágrafo posterior a esse texto há uma observação que fala que a utilização desses valores podem ser inferiores, tá? Eles podem ser menores, desde que justificado em projeto pelo engenheiro responsável. Então, por exemplo, se você está projetando, fazendo uma determinada contenção, e você sabe que em momento algum da vida daquela construção haverá uma sobrecarga que chegue na magnitude de 20 kPa, você pode muito bem admitir isso falando, olha, tal área que estará arrimada pelo muro XYZ não sofrerá esforços verticais na sua parte superiores a, não sei, 5 kPa, né, 500 kg por metro quadrado, devido às condições de utilização do terreno, do tráfego de veículos local, enfim, basta uma boa argumentação para que isso seja aceito, tá, pessoal? Não é obrigatório, né, você utilizar 20. A norma abre essa brecha porque ela sabe que tem condições que você não chega nunca a esse número. Tá? Então é importante esse cuidado, né? E aí agora chegamos aqui em outro item de norma, né, que é importante. E aí aqui vai até um aspecto importante a ser transmitido aqui para vocês, né? Que é o seguinte, na norma 7188, e até se você pegar o pessoal aí que é mais acostumado a projetar projetos de pontes e viadutos e estruturas afins, né? Você tem que a condição de carga, né, que você aplica do trem tipo, né, que essa norma estabelece principalmente aqui o trem tipo padrão TB45, que fala sobre 3 eixos separados aqui de 1,5 m, tá? Com cada eixo aplicando uma carga de 150 kN, ou seja, 15 toneladas, num total de 450 toneladas, numa área de projeção de 18 metros quadrados. Aí antes que alguém fale, professor, e a carga concentrada por pneu, né? Pessoal, a gente não leva isso em conta porque seria uma tensão muito alta, uma carga muito pequena. É mais comum, é mais razoável de considerar a carga distribuída, né, sobre uma determinada área. A norma faz isso, inclusive ela dá o tamanho do trem tipo, né, não à toa, para que isso seja feito, perfeito? Então, a área desse trem tipo é de 3x6, 3 eixos, cada eixo com 150 kN, 450 kN dividido por 18 metros quadrados, nós temos uma carga de 25 kPa, ou seja, 2.500 kgf por metro quadrado. Sendo ainda que essa norma, eu até devia ter colocado um parágrafo complementar aqui, depois quando na versão final eu adiciono, a gente tem um item que é a carga de multidão, que é a carga de 5 kN por metro quadrado. A carga de um veículo normal de passeio, tá, pessoal? Seja um Renault Kwid ou um Jeep Renegade, não interessa o tamanho do automóvel,
O valor que a gente costuma adotar de sobrecarga que ele está transmitindo ao solo, né, é da ordem de 5 kPa, né, que é a carga que estaria no entorno do veículo do trem tipo. Né? Então, quando você vai projetar uma ponte, você coloca o trem tipo numa região e em todo o restante da ponte, do viaduto, você coloca o 5 kPa, que é a carga de multidão, né, que equivale à carga de veículos de passeio, veículos convencionais. Tá? Eu não sou projetista de pontes e viadutos, mas a teoria é essa. Né? E aí é importante citar isso porque até mesmo quando você vai fazer uma verificação de um muro, por exemplo, em que ele pode estar servindo ali como arrimo para um trecho de uma determinada rodovia, né, e você tem que considerar essa sobrecarga de 25 kPa, às vezes é interessante você fazer a verificação em duas etapas. Né? A verificação em que, temos exatamente hoje um veículo do tipo TB45 estacionado, um trânsito parado bem ao lado do meu muro de arrimo, e outros 98% do tempo tem ali só veículos convencionais transmitindo uma carga de 5 kPa. É importante fazer as duas verificações, né? E é importante, claro, que a de 25 kPa passe, né? Caso esse seu muro esteja sujeito a essa sobrecarga. Mas caso essa sobrecarga ultrapasse os limites exigidos por norma quanto às condições relativas a, vou até voltar aqui, tombamento, deslizamento, capacidade de carga e estabilidade global, a gente tem que levar em conta que o requisito da condição do TB45 estar atuando ali é uma condição quase que extraordinária. Então, por exemplo, se na sua contenção você tiver com uma condição menor um pouco menor do que isso aqui, mas na condição, utilizando a carga de multidão da ordem de 5 kN por metro quadrado, 5 kPa, você atinja isso, é possível justificar. Porque às vezes uma sobrecarga de 25 kPa é tão alta que você não consegue garantir que aquilo ali vai ficar parado. Né? É uma condição muito fora da nossa... não posso dizer assim... dos limites de carga que a gente está acostumado a colocar em contenções. Né? É uma sobrecarga elevada. Então, se por um acaso nessa condição ela não passar, você pode argumentar isso, que numa condição de 5 kPa ela é possível. Tá? Bom sempre colocar esse aspecto. Né? Esse assunto que eu estou falando agora, em nenhum outro curso que eu já dei, seja de solo grampeado, contenções atirantadas, estabilidade em costas, eu nunca citei. Para esse tipo de muro, eu cito isso com mais clareza, por uma razão muito específica. Os projetos desses muros, o que a gente está calculando aqui, né, que vão ser nessa ordem, né, muros de estacas, muros em concreto e muros em alvenaria, são muros muito sensíveis. Né? Então, assim, qualquer condição que você faça, que você aumente alguma coisa ou diminua muito outra coisa, vai fazer com que você tenha algum problema sério de estabilidade. Então você precisa tomar alguns cuidados e verificar se aquilo ali realmente faz sentido para a sua obra, para o seu projeto. Tá legal? Então é importante esses comentários, né, falar a respeito desse aspecto. Pessoal, até aqui tudo bem? Isso aqui é um assunto meio já batido, mas a gente tem que passar por ele. Né? Quando a gente for fazer nossos cálculos, a gente sempre vai pegar e falar assim, qual sobrecarga vamos adotar? Tal sobrecarga, e assim por diante. Tá legal? Algum comentário? Alguém tem alguma outra experiência aí que tenha adotado algum valor diferente? Pode falar, pessoal. Não sei se alguém abriu o microfone. Pode ficar à vontade. Bom, continuando aqui, então, qualquer coisa podem falar, podem acrescentar a aula aqui, algum aspecto aí que vocês tenham visto, tá? Então, continuando aqui, eu ainda vou citar aqui, né, de forma bem expedita, a NC03, que é a norma complementar 03 do metrô, foi um apanhado de diversos tratamentos técnicos, diversos assuntos, né, por parte da equipe técnica do metrô,
durante a elaboração das linhas azul e vermelha, né, aqui de São Paulo, né, as linhas principais, que foram construídas ali na década de 70, início da década de 80, né, que trazem alguns aspectos, né, bastante importantes do ponto de vista de quanto considerar de sobrecarga para determinadas condições, né. Por exemplo, aqui a NC ela traz uma condição intermediária. Ela nem pega para falar, olha, adota os 20 kPa da 11682 e nem entra também na condição dos 25, né? Ou ainda considerando a condição dos 5 kN por metro quadrado, que é a condição da carga de multidão. Ela adota aqui uma sobrecarga de 10 kN por metro quadrado, o qual ela fala que não só abrange as cargas de depósito de materiais de construção na faixa lateral, de escavação, mas também a tráfego lateral de veículos de obra, né? Que não chegam às cargas do veículo TB45, mas também a cargas de veículos menores ali que estão transitando devido à necessidade operacional da obra, né? E ela também leva em conta aqui um aspecto, né? Quando você tem algum veículo estacionado junto à borda da edificação, junto à borda da contenção, né? Junto à parede aqui da contenção de fato, a depender da carga útil desse veículo, você considera aqui um valor de sobrecarga neste trecho, tá? Inclusive, não nessa aula de hoje, né, na próxima, eu vou mostrar como essa sobrecarga transmite, juntamente com essas outras sobrecargas de 10, os esforços aqui de um diagrama muito particular de empuxos para a nossa parede, tá? E como fazer essa somatória de empuxos, ou de tensões horizontais, melhor dizendo, a nossa contenção para que seja realizado o cálculo, tá certo? Então, aqui, né, mais para fins de registro, para que vocês conheçam que existe, né, diversas condições possíveis para consideração de sobrecarga e dessa maneira você poder fazer um projeto mais equilibrado, né? Bom, agora vamos começar aqui a falar, né, sobre a parte de tensões verticais e tensões horizontais nos nossos maciços, tá? Aqui a coisa começa a ficar um pouco, talvez, eu não diria confusa, porque basta que os conceitos sejam bem esclarecidos para que todo o restante aqui fique simples de ser entendido, né? Esse aqui é um assunto que provavelmente quase todos devem ter um conhecimento já bem estabelecido, mas a fim de fazer deixar o conhecimento mais horizontalizado aqui, mais difundido entre todos que assistem às aulas, a gente vai dar uma passada aqui e sempre algum assunto em que é tratado, a gente geralmente traz alguma lição nova, traz algum conhecimento novo para que a gente, né, melhore a nossa interação a respeito do tema, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem, pessoal, primeira coisa, né, a situação inicial de uma partícula em um determinado ponto de solo, uma determinada profundidade, tá? Em que, nessa partícula, a partir da condição inicial do terreno, a gente tem uma determinada tensão horizontal e uma determinada tensão vertical sobre essa partícula. Até aí, isso aí é a coisa mais simples do mundo. Quando essa partícula tem uma escavação lateral ocorrida ao lado dela, né, como aqui a gente pode ver, né, exatamente na mesma cota, a gente tem uma escavação, essa partícula tende a ser deslocada porque houve um desequilíbrio de esforço, houve um desconfinamento do maciço, de tal forma que agora você vai ter que fazer uma contenção para que haja um reequilíbrio de esforços internos aqui no maciço, né, para que ele permaneça dentro do possível estável e com deformações aceitáveis perante a sua condição de projeto. Isso é importante ressaltar, né? As deformações que você adota para um determinado projeto, elas vão ser função do tipo de projeto e das necessidades que cada projeto necessita. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E isso tem a ver com os fatores de segurança que a gente obtém para cada um daqueles
tópicos que a gente passou ali. Quanto maiores os fatores de segurança nós obtivermos, é comum que nós tenhamos maiores índices, ou melhor, melhores índices, né, de deformação, ou seja, deformações reduzidas no nosso maciço, fazendo com que as alterações, né, realizadas, né, tragam menos problemas à vizinhança, às construções vizinhas e assim por diante. Tá? Então, vamos começar a estudar aqui essas tensões verticais e essas tensões horizontais aqui dentro do nosso maciço, tá ok? Antes de eu falar das tensões, eu vou passar rapidamente nessa tabela aqui, né? Mas só para a gente ter os valores aqui em mente, tá? Eu vou falar de alguns em específico. Quem quiser passar por uma aula mais específica sobre parâmetros geotécnicos, teve uma aula que a gente fez no curso de estabilidade de encostas, em que a gente fala bastante tempo sobre isso, a gente fala sobre correlações. Aqui é um curso mais voltado para estruturas, então a gente vai partir do pressuposto da adoção de alguns parâmetros e de condições um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais conservadoras para que os nossos cálculos fiquem um pouco mais tranquilos de serem realizados, né? A gente não fique trabalhando aqui tão no fio da navalha, né? Afinal, geralmente, com tensões de menor porte, tal quais as que a gente está tratando aqui, com exceção de algumas, claro, que com estacas, que vai ser a primeira que a gente vai tratar aqui, que às vezes podem serem realizadas em escala maior, em alturas maiores, com esforços solicitantes consideravelmente maiores, você acaba tendo que o conhecimento dos parâmetros se torna uma fonte importante de informação para a obtenção dos esforços solicitantes que vão haver no seu maciço, ou melhor, na sua estrutura, perdão. Então, só para a gente lembrar aqui de pesos específicos, né, vamos só dar uma olhada aqui, sem olhar o tipo de solo, vamos ver só os valores. 13 a 16, 19 a 20, 18, 16 a 18, 18,5 a 20, 16 a 17, 16 a 19, 17 a 20, 18 a 21, 19 a 21. Quando você olha esses números, você tem que já pensar, bom, os meus valores eles variam relativamente pouco com o tipo de solo. Agora vamos ver os solos. Argila orgânica, plástica, saturada, muito mole a mole. 13 a 16 kg por metro cúbico. Aterro de origem desconhecida, podendo conter resto de construção. Ou seja, pode ter lá desde lixo até um pedaço de concreto lançado. Então, o peso específico médio desse material pode ser elevado, porque você não tem conhecimento dele. Então, pode ter valores mais altos, né? Podendo chegar aí até 20, até mais, tá? Então, é sempre um ponto delicado a ser tratado quando você está trabalhando com aterros de origem desconhecida, em que você percebe que tem, às vezes, na descrição da sondagem, ou mesmo durante a escavação, você perceber que tem ali resto de construção. Então, esse é um aterro que, às vezes, olhando, ele pode aparentar ter um grande número de vazios, mas ele pode ter muito material mais denso ali dentro, fazendo com que o peso específico seja maior. Aterros com baixo índice de controle da ordem de 18, aterros sem controle um pouco menor, 16 a 18, aterro com controle laboratorial de 18,5 até 20, colúvios, né, materiais que são transportados pela ação da gravidade, 16 a 17. Então, assim, não quero falar aqui é que os materiais, geralmente, pessoal, eles ficam na ordem, e é esse número que eu quero que vocês guardem, entre 18 a 20 kN por metro cúbico, do ponto de vista de aterro, ou seja, do material que vai estar muito provavelmente contido, quando a gente estiver tratando aqui de solos que estão sendo contidos por muros do tipo aflexão, ou de terrenos naturais mesmo, tá, pessoal? Solos residuais maduros, areias medianamente compactas, etc. e tal, ficam ali entre 18 a 20. Então, assim, não vale a pena queimar muito neurônio pensando num peso específico, né? Trabalhe ali com uma ordem de 18 a 20, os valores que vocês vão obter não vão ser tão maiores, tá? A gente vai ver aqui que tem alguns parâmetros aqui que até são mais
importantes sob o ponto de vista é, de esforços solicitantes, no final das contas, no nosso paramento, da nossa contenção, que é provavelmente o peso específico do solo, tal qual a coesão, quando existente, e o ângulo de atrito, que vai determinar o nosso índice de empuxo, né, de fato, né, que vai aqui mudar bastante a visão que a gente vai ter sobre os esforços atuantes nas nossas contenções, tá? Aqui tem uma demonstração muito simples, mas que eu acho extremamente, poderia até dizer dessa maneira, bastante elegante, né? Comprovando que há uma proporcionalidade entre as tensões verticais e horizontais, e também no que diz respeito à deformação, quando há aplicação de um esforço vertical em um determinado maciço ou bloco de um determinado material, de acordo com a teoria da elasticidade, tá? Claro, hoje em dia a gente tem até algumas teorias mais modernas, né? Sempre tem alguém aí com algum novo jeito de pensar para um determinado tipo de solução ou de assunto já consagrado, né? Mas esse aqui é clássico e é o que a gente vai utilizar e é o que está presente, posso dizer, acho que em 99% dos livros em materiais de mecânica dos solos, né? Que é a verificação da condição das deformações e da obtenção do coeficiente de Poisson, né? Que traz uma razão entre as deformações horizontais e verticais do nosso maciço, que coincidentemente, quando feito uma manipulação algébrica, você chega que também você tem uma relação muito íntima, né, entre a deformação horizontal e a deformação vertical. Então, olhando aqui, né, aqui a gente tem um cilindro, né, material qualquer aqui que respeite as condições da teoria da elasticidade, em que nós temos que as deformações verticais, claro, são sempre adimensionais, são dados como ΔL sobre L, né? As deformações, aqui está H, né? Tudo bem. As deformações horizontais, no caso aqui vão ser deformações radiais, né? Vai ser ΔR sobre R, né? A tensão que eu estou aplicando aqui, pela lei de Hooke, né? Aplicada à engenharia, vai ser igual a deformação vezes o módulo de elasticidade ou o módulo de Young, né? Logo, nós temos que o coeficiente de Poisson é a relação entre essas deformações, tá? É uma deformação que varia, né, até meio e que geralmente é bom ter os valores em mente, né? Para concreto costuma ser 0,2, tá? Que é o material mais rígido que a gente vai estar utilizando aqui dentro do nosso espectro de materiais empregados do ponto de vista maciço de obra, né? Enfim, indo até ali próximo a 0,4 para materiais extremamente moles, como argilas plásticas e assim por diante. Tá? Então, enxergando que o coeficiente de Poisson é a relação entre a deformação horizontal e a deformação vertical, a gente consegue provar, né, que existe uma proporcionalidade também entre a tensão vertical e a tensão horizontal. Tá? E essa razão, tá, pessoal, que é exatamente isso aqui, olha. Vai ser μ, que é o coeficiente de Poisson, vezes, ou melhor, μ dividido por E, né? Vai ser a minha razão, né, entre as minhas tensões horizontais e verticais, que nada mais é do que o meu K, tá? Então, eu consigo provar de maneira bastante tranquila aqui a razão, a proporcionalidade entre a tensão vertical no solo e a tensão horizontal num determinado ponto, né? Ao contrário, né, assim, isso aqui para um solo, né, um material que tem que funciona diferente na horizontal em relação à vertical, né? Isso é óbvio, né? Se a gente pega, por exemplo, um aquário, até colocar uma foto aqui, se você pegar um ponto no fundo, no vidro de fundo do aquário, a tensão hidrostática que vai estar ali atuando naquele ponto vai ser a altura da minha coluna de água vezes o peso específico da água. Tá? Então vai ser igual a gama W vezes H. Esse vai ser minha tensão vertical no ponto mais baixo lá do meu aquário. Se eu quiser saber a minha tensão vertical na parede
do meu aquário exatamente no ponto de contato entre o vidro horizontal de fundo com o vidro vertical, o empuxo ali que vai estar atuando, ou melhor, a tensão horizontal hidrostática, vamos falar o nome certo, que estará atuando ali no meu vidro, naquele ponto ali imediatamente acima do meu vidro inferior, vai ser igual a gama H também, porque nessa condição a gente tem, na condição de empuxo hidrostático, K igual a 1, ou seja, as tensões horizontais são iguais às tensões verticais, tá? Então, aqui nós temos, coloquei o exemplo da água, né, para a gente guardar isso, né? Então, inclusive o diagrama que a gente forma aqui num empuxo hidrostático é sempre um diagrama triangular, aonde na superfície a tensão horizontal atuante é zero e no ponto mais baixo a tensão, tanto no fundo quanto na parede, no ponto de contato do fundo com a parede, vai ser igual a gama H, porque o K, o coeficiente de empuxo, é igual a 1. Tá certo? Então, pessoal, todas essas questões, elas são bastante importantes, né, que a gente entenda e compreenda bem, para que a gente consiga transitar bem nesse aspecto das condições de tensões e até o vocabulário que a gente vai utilizar. Agora, já pensando em solos aqui, né, vamos começar a pensar já nos nossos maciços, né? O valor de K, pessoal, e aqui tem uma condição interessante que eu acho muito legal, que explica muita coisa. Se você assistir a aula que a gente deu lá atrás, em que a gente fala sobre correlações, o módulo de elasticidade, e como ele se correlaciona com o NSPT, como ele se correlaciona com o tipo de obra, com o tipo de escavação, com o tipo de solicitação num determinado projeto, você começa a entender algumas coisas aqui interessantes. O valor do K, pessoal, ele tem vários possíveis valores, né? Todo mundo já viu o K ativo, o K passivo e o K zero, né? Na condição, né, sem deformação, né? A gente vai falar melhor disso. Nessas condições, né, do K ativo, passivo e no K zero, né, na condição neutra, né, isso traz aqui uma condição bastante especial da gente entender por que o modo de elasticidade varia, né? A depender do tipo de obra, escavação e movimentação de como o maciço vai sofrer durante um determinado período ali para que haja uma determinada construção, esse modo de elasticidade muda. Por exemplo, já comentei aqui outras vezes, quando eu preciso calcular o modo de elasticidade para simular uma mola para um cálculo de deformação de uma estaca, não é o mesmo modo de elasticidade que eu utilizo para calcular, por exemplo, as deformações ocorridas na escavação de um túnel ou de um poço. Por quê? Porque a forma como a qual as escavações ocorrem são muito diferentes, portanto, as deformações também vão ser diferentes, logo, até as condições de empuxo atuantes nas minhas paredes vão ser diferentes. Então, olha como tudo está ligado, a questão do empuxo, ou melhor, das tensões horizontais atuantes na sua parede de contenção, até mesmo as deformações e o modo de elasticidade que você vai ter ali dentro do seu maciço. Então tudo é correlacionado. O que falta às vezes é alguém pegar e mostrar por que e por onde isso tudo está ligado. E as leis que regem aqui a teoria da elasticidade nos trazem isso de maneira bastante clara. Então, em determinado ponto, em determinada profundidade, em que você tenha todo um maciço saturado com nível d'água na superfície, pessoal, a uma determinada profundidade, numa condição sem escavação, na condição neutra, a sua tensão efetiva, tá, vai ser igual ao quê? A tensão vertical vai ser a somatória, né, dos gamas vezes as espessuras, né, que você vai ter aqui, a gente vai fazer uns exemplos disso, menos a pressão neutra, ou seja, menos gama WH, né, ou seja, essa distância vezes gama W vezes H, e a tensão horizontal vai ser exatamente a minha tensão vertical vezes o K0, tá? O repouso, tá?
Então, o K no repouso tem o K na condição ativa, o K na condição passiva, daqui a pouco a gente vai falar de cada um deles. Por que tem projetos que a gente considera na condição passiva, por que tem condições que a gente considera na condição ativa? A depender do tipo de escavação, a depender do tipo de obra. E aí a gente vai comentar aqui qual que são as condições que você deve avaliar o seu projeto, de tal maneira que as condições de K sejam as mais adequadas para aquele tipo de deformação que você tem ali atuando no seu projeto. Tá? Então, as tensões horizontais vão ser sempre em função de K. Esse K pode ser eu já vi chamando ele como neutro, mas eu não gosto, prefiro em repouso, né? Ativo ou passivo. E isso vai depender das deformações decorrentes no nosso solo, tá bom? Pessoal, só para a gente encerrar a aula numa parte aqui, dar início na outra, fazer um pequeno intervalo aqui de uns 2 a 3 minutos e voltamos para a segunda parte da aula a partir deste ponto aqui, tá bom? Eu vou encerrar a gravação nesse ponto, iniciamos a segunda parte no segundo link dentro de alguns instantes, tá bom? Obrigado por enquanto e até já.